Graça e paz em nome de Jesus. Nós estamos aí na nossa primeira parte da segunda aula dessa matéria maravilhosa, missões e evangelismo, missões e evangelismo. É bem verdade que existem alguns pontos na fé cristã que são fundamentos e alicerces, os quais chamamos de pontos doutrinários. A doutrina, ela é imutável, a doutrina ela é universal. A doutrina ela funciona tanto aqui quanto no Japão, na África, em qualquer lugar do mundo, a despeito do povo, raça, tribo, língua e nação. Só que existem alguns assuntos tão importantes como, por exemplo, a cura, o avivamento, o evangelismo, que os 4 evangelhos nos apresentam uma aula direto com o Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo. Então aprendemos direto com o próprio Jesus. Existem alguns textos mais conhecidos usados na pregação do Evangelho e vêm dos ensinos de Jesus registrados principalmente no Evangelho de João. Por exemplo, João capítulo 1, verso 12. Eu quero fazer um paralelo com você e quero ler aqui na nossa aula, na Revista e Corrigida, e quero ler também na Bíblia a Mensagem. A Bíblia a Mensagem, que é uma tradução especial de Eugene Peterson. Então eu quero fazer essa leitura nas duas Bíblias, né? João capítulo 1, verso 12 nos diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Já na Bíblia a Mensagem, João 1,12 vai nos dizer assim: a luz da vida era verdadeira, cada pessoa que entra na vida é conduzida à luz. Ele estava no mundo e o mundo existe por causa dele. Mesmo assim, o mundo não o acolheu. Ele veio para o seu povo, mas eles não o quiseram. Mas houve os que o quiseram de verdade, que acreditaram que ele era o que afirmava ser e o que fez o que disse ter feito. Ele fez deles seu povo, os filhos de Deus. Os filhos de Deus. João 1,29 nos diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 29, na Bíblia Mensagem, no dia seguinte, João viu Jesus vindo em sua direção e exclamou: aqui está ele, o Cordeiro Pascal de Deus. Ele perdoa os pecados do mundo. Este é o homem de quem falei. Aquele que viria depois de mim, mas de fato é superior a mim. Eu não sabia nada a respeito dele. O Evangelho de João, capítulo 3, verso 5, Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Na Bíblia Mensagem, João 3,5, Jesus respondeu: você não entende? Deixa-me dizer de novo, a não ser que alguém se submeta a essa criação original, a criação na qual o vento pairava sobre as águas, o invisível movendo o visível, um batismo para uma nova vida, não lhe será possível entrar no reino de Deus. João capítulo 3, verso 16 a 18 nos diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Na Bíblia Mensagem, João 3,16, Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho, seu único Filho, pela seguinte razão: para que ninguém precise ser condenado, para que todos, crendo nele, possam ter vida plena e eterna. Deus não se deu ao trabalho de enviar seu Filho apenas para poder apontar um dedo acusador e dizer à humanidade como ela é má. Ele veio para ajudar, para pôr o mundo nos eixos outra vez. Quem confiar nele será absolvido, mas quem não confiar terá sobre si, sem o saber, uma sentença de condenação. E por quê? Porque não foi capaz de crer no único Filho de Deus quando este foi apresentado. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 14. João, capítulo 4, 14, na Revista e Corrigida.
mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. João 4,14 nos diz: a água que ofereço é como um poço artesiano interior, jorrando vida para sempre. João 4,42 nos diz: e diziam à mulher: já não é pelo que dissestes que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Na Bíblia, a Mensagem 4,42 nos diz: eles disseram à mulher: nós cremos não mais por causa do que você disse, mas pelo que ouvimos. Agora temos certeza, ele é o Salvador do mundo. Evangelho de João, capítulo 6, verso 51. Eu sou o pão da vida que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre, e o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida no mundo. Na Bíblia, a Mensagem 6,51 nos diz assim: o pão que eu dou... Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Qualquer um que comer desse pão viverá, e para sempre. O pão que eu dou ao mundo para que possam comer e viver, sou eu mesmo, um ser de carne e sangue. Evangelho de João, capítulo 8, verso 12, 8:12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8:12. Mais uma vez Jesus discursou para o povo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não ficará tateando no escuro. A minha luz é para a vida toda. João 8:24. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. João 8:24 aqui vai dizer: já disse que vocês perderam Deus agindo assim, estão num beco sem saída. Se vocês não crerem que sou quem digo que sou, estão encurralados pelos seus pecados. Repito, vocês estão perdendo a Deus. João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Na Bíblia, a Mensagem então irão experimentar a verdade, e a verdade vai libertá-los. João 8:36, na Revista Corrigida: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E aqui na Bíblia, a Mensagem, já o Filho tem uma posição estabelecida e o controle da casa. Portanto, se o Filho os libertar, vocês serão livres. João 10, 9-11. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. E o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Na edição A Mensagem, João 10, 9 nos diz: eu sou a porta, quem passar por mim será bem cuidado, entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que eles tenham uma vida verdadeira e eterna, uma vida melhor e mais rica que qualquer outra com que tenham sonhado. Eu sou o bom pastor dá mais valor às ovelhas que a si mesmo e se sacrifica se for necessário. Bom, esses versículos do Evangelho de João já são verdadeiros tesouros, são joias preciosas do Evangelho de João, onde nós aprendemos como levar a salvação ao mundo. Um capítulo do Evangelho de João sozinho é tão poderoso e estimulante quanto qualquer experiência de um evangelista. Inúmeros sermões evangelísticos são baseados em João capítulo 3, mais do que qualquer outro texto da Bíblia. Nós podemos destacar João Batista, que ele é destacado 19 vezes no Evangelho. Não confunda João Batista com João o Evangelista. João Batista foi o precursor de Jesus, filho de Zacarias, filho de Isabel. João o Evangelista é discípulo de Jesus, o apóstolo, o que vai escrever o Evangelho de João, primeira, segunda, terceira epístola de João e o Apocalipse, aquele que vai para a ilha de Pátimos, né? Então esse é o João que escreveu. Mas o texto começa narrando acerca de João Batista. O ministério de João Batista: a voz que clama no deserto, o Elias que havia de vir antes. E é o perfil que a igreja tem que ter hoje se ela quiser preparar o caminho e endireitar a vereda para o retorno de Jesus Cristo.
O único objetivo que João tinha era trazer Israel de volta para Deus. Por essa razão, o seu ministério era para a nação inteira. O Antigo Testamento não enfatiza a ideia de conversões individuais. João Batista foi o último profeta da Antiga Aliança, por assim dizer, que seguia o estilo do Antigo Testamento, da lei. Ele se referia aos fariseus como um todo, como um grupo, e não lhes deu esperança de arrependimento. Ele batizou as pessoas como indivíduo, porque cada um vai dar conta de si mesmo diante de Deus. Entretanto, isso era simplesmente parte do trabalho de trazer toda a nação em direção a Deus, cumprindo assim a profecia de Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Antes do dia grande. Dia grande é o mundo andava em trevas e resplandeceu a luz. Dia grande é quando Jesus nasceu. Antes do dia grande, quem veio primeiro foi João Batista, o Elias, que foi o precursor da vinda de Jesus. Mas antes do dia terrível. Terrível por quê? Quando a igreja for tirada da terra, quando Jesus vier sobre as nuvens com poder e grande glória, e a igreja for tirada da terra, vai ser terrível para os que ficarem. Mas antes do dia terrível do Senhor, tem que se levantar Elias, tem que se levantar João Batista, tem que se levantar a voz que clama no deserto, tem que se levantar uma igreja que venha com uma unção para endireitar o caminho, para preparar a vereda, para poder nivelar o caminho e fazer rios no ermo, para poder então preparar a noiva para o retorno do Messias, para o retorno do nosso mestre. Então a igreja da reta final é a igreja que vem na unção de Elias, é a igreja que vem na unção de João Batista. E a mensagem básica de João Batista era que Cristo é o Salvador e que todos os homens, especialmente aqueles que creem, é que vão viver o sobrenatural do Senhor e vão ser salvos. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada sua própria consciência. Olha só que mensagem que Paulo vai escrever a Timóteo. Vamos ver o que a Bíblia a Mensagem diz? 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1 e 2. A Bíblia a Mensagem, comentada por Eugene Peterson, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2 diz: O Espírito deixa claro que, à medida que o tempo passa, alguns desistirão da fé para seguir ilusões demoníacas ensinadas por profissionais da mentira. Esses impostores mentem tão bem e há tanto tempo que perderam toda a noção da verdade. Eles vão proibir o casamento, vão dizer que não se pode comer este ou aquele alimento, comida perfeitamente boa que Deus criou para ser ingerida com alegria e ação de graças pelos que conhecem a verdade. Olha aí que alerta que Paulo deixou a Timóteo, que serve para nós. Ele convocou Israel para um novo começo, um novo nascimento como nação. O profeta sabia que a sua nação precisava recuperar diante de Deus e a sua posição espiritual perdida. Isaías já havia dito isso exatamente o que João Batista estava dizendo. Isaías capítulo 51, verso 1 e 2. Isaías 51, 1 e 2. Ouvi-me, vós que seguis a justiça, que buscais ao Senhor, olhai para a rocha de onde fostes cortados, e para a caverna do poço de onde fostes cavado. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu à luz, porque sendo ele só, eu o chamei e o abençoei e o multipliquei. João Batista se levanta confrontando o povo, a nação de Israel, e João pregou o arrependimento. Evangelho de Mateus, capítulo 3, verso 2. Evangelho segundo Mateus, capítulo 3,
Verso 2 nos diz assim: e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino nos céus. Volta o verso 1, e naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então a mensagem de João era de arrependimento. Esta era a esperança dele para Israel. João pré-anunciou aquele que viria e esperava que o prometido Messias se levantasse a nação e levasse a nação à vitória. Eles deveriam ser preparados, e eles deveriam se preparar para estarem prontos para receber o Messias. Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, aquele aguardado, desejado das nações. Nessa ocasião, Israel havia declinado de sua primeira glória. Todos confiavam na sua identidade nacional e criam que, se pertenciam a Israel, estavam seguros. Os israelitas acreditavam ter uma posição favorecida diante de Deus como nação, como se Deus fosse por eles por direito de primogenitura. Essa crença, na verdade, ela vem de Salmos 87, versículos 5 e 6. Salmos 87, 5 e 6, que diz assim: e de Sião se dirá, este e aquele nasceram ali, e o mesmo Altíssimo a estabelecerá. O Senhor, ao fazer essa descrição dos povos, dirá, este é nascido ali. E eles colocaram isso como tradição. Era como se prova da residência fosse passaporte do céu. Lembra do diálogo de Jesus com Nicodemos? Necessário vos é nascer de novo. Por quê? Porque ele tinha o conceito que nasceu judeu já estava salvo. Foi nascido ali. João Batista teve que lidar com essa questão. Olha só o que João Batista diz em Mateus capítulo 3, verso 9. Mateus capítulo 3, verso 9. Não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. O machado foi colocado à raiz das árvores, significando que a nação, árvore ancestral, ou seja, foi cortada essa questão de genealogia, de linhagem. Eles se vangloriavam de serem filhos de seus pais e de Israel, mas a nação de Israel, na verdade, ela poderia ser deserdada. A nação de Israel, na verdade, passou aí pela tradição e deixou que a tradição anulasse aí a experiência com Deus Todo-Poderoso. Então a mensagem de João era, arrependei-vos. Malaquias tinha dito que Elias converteria o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que o Senhor não viesse e ferisse a terra com maldição. A função de João Batista era então fazer cumprir essa profecia de Elias. E essa é a função da igreja da reta final. Antes do terrível dia do Senhor, levar o arrependimento às nações, propagar, anunciar o arrependimento, anunciar que é chegado o reino de Deus a essa terra. Temos que nos levantar na unção de Elias, na autoridade de João Batista, temos que endireitar os caminhos, temos que aplanar as terras, nivelar os montes e os outeiros, temos que propagar a mensagem de arrependimento. João queria que Israel começasse novamente como nação e para isso ele tentou fazer os israelitas, tentando trazer de volta às suas raízes. Eles deveriam começar exatamente onde Israel começou com Moisés, no deserto. Primeiro, as pessoas tinham que vir até João no deserto, pois ele nunca pregara numa capital, numa metrópole, em Jerusalém, na cidade. Segundo, eles teriam que passar pelas águas, assim como Moisés tinha conduzido o povo pelo Mar Vermelho, tinha conduzido os hebreus a atravessarem o mar, serem guiados pela nuvem. João chegou mesmo a batizar uma boa parte da nação do Rio Jordão, mas o batismo de João era o batismo de arrependimento, e o batismo de arrependimento preparava o caminho para vir o senhorio de Jesus. Passando pelas águas, a nação poderia nascer de novo. Nascer de novo, né? Terceiro lugar, os filhos de Israel, eles teriam de recobrar sua posição espiritual, indicando arrependimento. Então não basta apenas conhecer a mensagem, não basta apenas saber da mensagem, tem que arrepender e
crer que o nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O arrependimento deve ser um poderoso elemento na nossa mensagem de evangelização. E João Batista não facilitava em nada. Ou o povo se arrependia, ou haveria um desastre nacional. João era um extraordinário evangelista, o protótipo do que todo evangelista tem que ser. Destemido, intransigente quanto ao pecado, declarando a retidão e o julgamento de Deus. Aliás, o próprio Jesus começou seu ministério repetindo a mensagem de João, arrependimento. Olha só, Mateus capítulo 4, versículo 17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Frequentemente a igreja é acusada por não ter liderança moral na terra. Diante disso, nós ficamos a pensar se a pregação de retidão e julgamento tem hoje a conotação que deveria ter. Será que o evangelho foi reduzido a promessas do tipo água com açúcar? E que não tem mudado mais ninguém? Deus prometeu a Israel uma terra que manava leite e mel, mas a lei foi colocada no coração da nação para que agisse correto. O papel da igreja deve ser pregar o contraste entre santidade e perversidade, entre o certo e o errado, revelar a luz e as trevas, a verdade e a mentira, o bem e o mal. Aliás, foi isso exatamente que o mundo aguarda, a manifestação de filhos maduros. É exatamente isso que o mundo espera ansiosamente, o mundo aguarda essa manifestação de filhos maduros. Então, o mundo espera que a igreja revele a verdade do nosso Senhor. Agora, vamos lá para o Evangelho de João, capítulo 3. Capítulo 3 do Evangelho de João, Jesus tem um dos diálogos mais esclarecedores. Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. Vamos começar do verso 1 até o verso 5. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quase a metade do terceiro capítulo de João é sobre João Batista. Porém, nós temos de ligá-lo a Nicodemos, o homem que veio ter com Jesus durante a noite. Nicodemos havia ouvido a mensagem de João e certamente quase creu que ele era um profeta e que Israel precisava sim deixar os seus pecados se quisesse ser novamente a nação poderosa e independente de outrora. Contudo, João Batista não fazia milagres, e Jesus sim, ele fazia. Nicodemos sabia que Deus estava com Jesus e que ele era um mestre que viera da parte de Deus. Por isso Nicodemos foi até ele para entender sobre Israel e o reino. Sendo um dos principais da sinagoga, sendo um dos principais de Israel, ele tinha uma sede, um anseio, ele buscava a verdade para a sua nação. E Jesus, por sua vez, mostrou a realidade para ele. Jesus ensinou que a nação tinha que renascer, passando pelas águas, exatamente como Israel veio a existir originalmente como nação, passando pelo Mar Vermelho e pelo Rio Jordão. Jesus, todavia, disse que o renascimento da nação requeria mais do que algo físico. Na verdade, Jesus começa agora a falar algo espiritual que Nicodemos não entende muito bem, mas ele está falando sobre um nascer natural e um nascer espiritual. O nascer natural, aquele que é nascido da água. Quando Jesus diz o que nascer da água, Jesus está afirmando, ensinando acerca do nascer natural de carne e sangue.
Porque toda criança, todo ser humano, ele é gerado numa bolsa d'água. E quando a bolsa d'água estoura, na verdade é o sinal que a pessoa vai vir ao mundo. Na verdade é o sinal que a criança vai nascer. A bolsa d'água estourou, é o sinal. E agora, o nascer da água é carne. O que Jesus está falando vai muito mais além, porque ele está dizendo que os espíritos não têm direito à salvação. Os anjos caídos não têm direito à salvação. Então ele está indo muito mais profundo com Nicodemos. Vamos repetir esse verso 5 de João capítulo 3 e vamos observar agora. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Veja só, o que é nascido da carne, ele está se referindo ao nascer da água, é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Primeiro Espírito com maiúsculo, segundo Espírito com minúsculo. O que é nascido da água, é nascido da carne, é carne, ser humano. Mas o que é nascido do Espírito, e como nasce do Espírito? Confessando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Não te maravilhes de ter dito isso, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? E Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus apresenta agora em Nicodemos o cerne da sua missão, a essência da sua vinda ao mundo. Jesus apresenta agora o plano do Criador, o resgate, a restauração, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. E aí então, outro testemunho de João Batista, do verso 22 a 36, que a gente vai ler daqui a pouco. Jesus falou acerca de salvação, e quando Jesus falou a Nicodemos, ele falou não somente como indivíduo, mas também como um mestre em Israel a toda a nação. Quando falou sobre nascer de novo, Jesus não disse você no singular. A mensagem do novo nascimento não é somente para indivíduos, mas também para toda uma nação que pode renascer através da pregação do Evangelho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, seu único Filho. Não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. O Evangelho é para o mundo inteiro. E quem tem a responsabilidade de propagar é você, a Igreja do Senhor Jesus Cristo. É por isso que nós tememos aí muitas vezes os povos não alcançados e temos esse desafio de chegar à África, chegar aí às regiões que ainda não foram alcançadas como alvo. A África como um continente inteiro lavado pelo sangue de Cristo Jesus. Dar a cada um a oportunidade de escolher o ser lavado pelo sangue de Cristo Jesus e não pelo sangue dos conflitos tribais. Ser lavado, remido pelo sangue do Redentor Jesus. Vamos só observar agora como conclui o capítulo 3 do Evangelho de João. Outro testemunho de João Batista.
Depois disto, foi Jesus ter com seus discípulos para a terra da Judéia, estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados, porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deu testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse: O homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: Eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já essa minha alegria está cumprida. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos, aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem dos céus é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhes dá Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. O próprio precursor, o próprio João Batista, aquele que veio para preparar o caminho e endireitar as veredas, anunciou a Cristo, apontou para Cristo. Ele próprio disse: Eu não sou o Messias, mas aquele que vem depois de mim, do qual não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. Vamos para o intervalo e daqui a pouquinho a gente continua na segunda parte da nossa aula de hoje. Até lá!